Bom, eu gostaria de começar agradecendo, tá, a presença de todas vocês aqui. O pessoal que tá no fundo, se quiser chegar mais pra frente, senão eu fico até sem microfone aqui, se vocês quiserem, tá? Ó, essa noite não é para assustar ninguém, o tema câncer, tá? A gente vai ter um bate-papo assim bem descontraído, a gente vai trazer um pouquinho de informação. Por mais que sempre, todo ano, tem a campanha do Outubro Rosa, né? Sempre está se falando da prevenção do câncer de mama, o câncer do colo do útero, mas a gente vê que ainda os índices, né, as estimativas todos os anos sobem, né? Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as prevenções, tanto que a primeira frase que eu já deixei ali é prevenir é a melhor forma de cuidar, né? Porque, assim, nosso estilo de vida, que geralmente é o que mais traz, né, esses problemas, todos os tipos de câncer, não só esses que nós vamos falar hoje, tá? Isso daqui é uma colinha que eu vou deixar aqui do lado, né, porque nem tudo cabe na cabeça, então vai ficar ali se eu precisar, vocês me desculpem, mas para facilitar. Então vamos lá. O Outubro Rosa, ele surgiu há algum tempinho, a gente vai conversar um pouquinho ali sobre isso, tá? Toda vez, sempre se ouve falar, o câncer de mama no Brasil é maior que os Estados Unidos. Por que começou lá e não aqui? Então, assim, muita gente só sabe falar que tem um movimento, que tem o laço rosa, mas o porquê, né? Então, a gente vai começar a estudar um pouquinho da história desde essa parte. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Pode me parar, que a gente tá aqui para aprender juntos, tá, gente? Então, vamos lá. O movimento do Outubro Rosa, ele se iniciou na década de 90, tá? Nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. Teve a Susan Kudman, ela foi uma das que foram a precursora, hoje tem uma fundação com o nome dela. Ela desenvolveu câncer naquela época e ela tinha 33 anos. E naquela época não se tinha a informação que nós temos hoje, os recursos que nós temos hoje, por isso que é tão falado para a gente prevenir, que a gente precisa mesmo fazer o autocuidado, né? Para não esperar chegar numa fase que não tem mais o que fazer. Ela, infelizmente, não tinha muito recurso na época, não tinha a informação que nós temos hoje e nem faz tanto tempo assim, tá? Ela teve câncer aos 33 anos, ela veio a falecer em 1980 com 36 anos. Então, assim, super jovem, tinha muita coisa ainda pela frente para viver, né? É uma pena que naquela época ainda já se falava, já existia, mas não tinha os recursos que nós hoje temos, né? E por mais que tem, a hora que a gente for falando aí, vocês vão falar, nossa, né? Mas muita gente ainda não tem. Então, vamos lá. O mês, então, que foi vigorado para ser sempre comemorado é outubro, que foi quando o governo lá dos Estados Unidos liberou, fez a conscientização lá, então ficou outubro o mês. O movimento do Laço Rosa, ele surgiu numa corrida que chamava a Corrida pela Cura, que foi feito pela fundação dessa irmã, dessa pessoa, né, a Susan. Ela criou o movimento numa corrida de rua que elas começaram a fazer. Elas começaram a usar o laço rosa, tá? Para poder disseminar informação, falar sobre o câncer, falar sobre correr atrás dos cuidados, tá bom? E aí, aqui no Brasil, só começou em 2002. Ele voltou a ser falado lá em meados de 2008, só que ele só foi ganhar força mesmo lá em 2010, quando o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, aí ele fez a campanha realmente e aí tomou força e aí foi embora. E em 2011 eles instituíram também o câncer do colo do útero, tá? Porque aí pelo menos já se fala tudo que é os 2 cânceres que mais acometem as mulheres. Não que outros também não, o câncer de pele é um dos que ainda tá mais acima, mas na mulher é esses 2 que a gente vai estar falando aqui, tá bom? Pode ir. Como que hoje a gente está vendo as estimativas no Brasil? Então, assim, isso aí que a gente vai começar a falar é ainda sobre essa questão da prevenção. Hoje, aqui no Brasil, a estimativa de câncer para 2023 de novos casos é 73.610. É muita coisa, né? E o câncer do colo de útero já está em 17.010. Então, para a estimativa aí dos próximos 3 anos, crescer bastante ainda. Então, assim, se tem tanta informação, por que será que ainda está aumentando tanto, né? Será que é a nossa rotina, a nossa qualidade de vida? Porque antigamente,
a rotina feminina era muito mais tranquila, né? Em partes, né? Se tinha, assim, a maioria morava em campo, era tudo mais difícil, mas não tinha o sedentarismo que tem hoje. Hoje muita coisa veio para facilitar, só que também muita coisa acabou atrapalhando. A gente acabou ficando, em alguns aspectos, mais sedentário, tudo mais rápido, buscando sempre a facilidade, uma comidinha rápida, um fast food. Então, assim, nosso estilo de vida hoje mudou completamente, né? Era para ser mais fácil, era para ser melhor, mas acabou ficando mais complicado. Então, esses números aí são assustadores. O ano passado eu também tive uma palestra e quando a gente foi pesquisar, buscar os artigos e tudo, o ano passado esse número aí ainda era 66 mil. Hoje já está em 73 mil, então é muita coisa, né? Para ir um ano que teve a outra palestra. Então, assim, é assustador, realmente é pra gente se prevenir mesmo, tomar cuidado com a nossa qualidade de vida hoje, ver o que a gente está fazendo, porque hoje se a gente tem esses recursos, a gente tem que buscar, passar informação, falar com a mãe, com a irmã, com as tias, com as mulheres próximas de nós, né? Porque às vezes são coisas simples, mas a gente fica com receio de estar falando com uma outra mulher, né? Porque essa vida corrida hoje da mulher, a mulher tem que, eu não posso ter canseira, eu não posso ter dor, eu tenho que ser perfeita aqui, perfeita ali. E não é assim. A gente sabe que nós somos seres humanos, né? A gente está de pé porque Deus é que sustenta, mas o que cabe a nós, essa parte da prevenção, cabe a nós. Se vier acontecer algo que aí realmente é impossível, aí é com Deus, mas o que é com a gente tem que começar a fazer, né? Pode mudar, Dani? Então, como que é dado então o câncer de mama, tá? Muitas pessoas acham que vem mais hereditário, mais da família, e não, é sempre o contrário, tá? De 90% a 95% não é caso genético, não é familiar. Tem a ver com isso que eu falei, do nosso estilo de vida, da nossa rotina, da nossa alimentação, de outros fatores, tá? E apenas 5 a 10% tem a ver com a nossa genética, tá? Então, assim, e essa genética que a gente fala é ali do primeiro grau. Mãe, irmã, filhas, tá? Aí depois a gente vai vendo isso daí um pouquinho mais pra frente. Então, mais uma vez, o cuidado lá que a gente tem que ter com a nossa rotina, que a porcentagem é muito maior do nosso estilo de vida, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os fatores que predispõem ao câncer, então? A gente sabe que muitas outras coisas vão ser vistas também aí, mas ali eu trouxe alguns tópicos que são, assim, os mais falados hoje, tá bom? Então, vamos lá, obesidade. A obesidade ali eu coloquei entre parênteses aí 50 anos, porque lá na menopausa a mulher já vai ganhar mesmo peso, porque cai a taxa de hormônio, cai estrogênio, tem várias mudanças no corpo da mulher, que não vai começar só na menopausa, começa lá dos 35 em diante, já entrou em climatério, pré-menopausa, tudo isso daí já vai começar a perder músculo, perder massa óssea, e já vai, a tendência, o metabolismo fica mais lento, a rotina muda, aí nessa fase a mulher já é mãe, na maioria, então já vai ficar mais difícil ainda cuidar da vida dela, ela sempre vai cuidar da casa, do marido, dos filhos, de tudo, e menos dela, né? Então, mas ali, então, cuidado maior, 50 anos para cima, ou menopausa, que tem mulher que vai mais tarde, outras mais cedo para menopausa, às vezes por cirurgias, enfim. Mas a obesidade, qual que é o problema? A gordura em excesso no nosso corpo, ela pode se produzir em células elas vão sofrer uma modificação. Então elas podem ficar crescentes e se disseminar em qualquer outra célula. O estrogênio dela vai ficar desordenado, ela vai produzir outras células que não são, tipo, há um exemplo para ficar fácil. De repente começou a crescer números de células lá na mama, que não são, às vezes, malignas, mas está crescendo em desordem. E o que pode ser isso daí? Um excesso de gordura no corpo da mulher, que é altamente inflamatório, que a obesidade vai fazer isso. A mulher, o corpo da mulher, do homem, de todos nós, fica inflamado, fica com células crescentes desordenadas e ela pode ser multada e virar um câncer, tá, gente? Então, por isso que a obesidade é tão grave, tá? O sedentarismo. Então, vamos nos movimentar na medida do possível, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, bom, nós somos 70% água, e água parada a gente fala que apodrece, então a gente também não pode ficar parado, né? Então a gente tem que se mexer, procurar ter uma rotina que seja uma caminhada que parece que não é nada, mas se você criar rotina,
né? Também vai melhorar. E o sedentarismo é isso, vai fazer a fase do nosso corpo uma inflamação crônica. Então aí fica com dores excessivas, aí vai acordar um belo dia, eu tô com dor aqui, dor ali, não sabe, é fibromialgia, não é, às vezes passa por 1000 médicos e é falta de se movimentar, tá bom? E aí consumo de álcool, porque também vai fazer um processo desordenado de células, vai desidratar algumas células, tá bom? E a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, se acontecer antes dos 12 anos, ou a menopausa após os 55. Isso não é uma regra, tá, gente? É que antes as mulheres menstruavam muito mais tarde, depois dos 15, dos 17, tá? E hoje não, hoje as meninas estão menstruando com 8, com 10, com 9, né? Então você imagina, uma mulher que menstrua ali com 10 anos e vai menstruar até os 55 anos. São 45 anos produzindo hormônios, que nem sempre vão ser benéficos. Então, isso daí vem às vezes do próprio hábito das adolescentes, né? Das mães em casa com as filhas, enfim, tá? Então isso daí é fator, não que todos esses fatores aí, eu menstruei mais nova, eu entrei na menopausa mais velha, eu vou ter câncer. Não, são fatores que predispõem ao câncer. Então se a gente tiver vários fatores deles junto e tiver uma péssima qualidade de vida, a gente está contribuindo para que isso venha a acontecer, né? Pode mudar, né? Então, o uso excessivo também de contraceptivos orais. Isso é uma briga ainda hoje. Tem médico que fala que em alguns casos, se a mulher toma anticoncepcional, pode ser benéfico. Outros defendem e falam que não. O que se sabe hoje dos estudos é que tomar 10 anos, mais de 10 anos direto, é prejudicial. É um fator que vai predispor, tá bom? A nulliparidade, que são mulheres que nunca tiveram filhos ou que tiveram filhos mais tarde, depois dos 35, dos 37, tá bom? Porque quando a mulher tem filhos mais cedo, depois vai estar lá na fase que é prevenção, mas eu já vou falar aqui, quando a mulher amamenta, cai a taxa do hormônio do estrogênio, ela vai liberar outras células que são boas para o organismo dela, né? O próprio fato de estar amamentando, aquele carinho com o filho, vai gerar hormônios bons e tudo que é contra essas coisas de estresse no corpo da mulher vai ser melhor para ela. E a exposição frequente à radiação ionizante, que é essas mulheres que trabalham dentro da radiologia, que tem o tempo todo ali aquela radiação de tomografia, essas coisas também, tá? Pode ficar perigoso para o futuro. E aí lá no finalzinho, por último, mas não menos importante, a hereditariedade e a genética, que é o que eu falei, que é pouquinho, né? Que é de 5 a 10% lá. Aí, e o câncer do colo de útero? Hoje a gente sabe que assim, 99,9% dos cânceres de colo de útero vêm do HPV, né? Que é sexo sem proteção. E ele é muito, muito contagioso. Ele tem 4 subtipos que são assim, altamente contagioso mesmo. Mas hoje, graças a Deus, tem vacina na rede pública, tem vacina na rede privada. Então, assim, se nós temos como evitar, esse é um câncer que a gente consegue não ter, tá, gente? Então, se a gente puder se prevenir, ensinar as filhas, né, as meninas mais novas, isso é muito importante, tá? O HPV, para quem não sabe, é aquelas verrugas, eu não sei se vocês já ouviram falar, as meninas mais novas, tá? São verrugas que aparecem na região genital, e isso daí é o HPV. Ele pode ser cancerígeno ou não, tá? Existem, às vezes, verrugas que eles vão fazer os exames, vão estudar o material e não é oncológico, tá? Já graus maiores, que são o 16 e o 18, que é 2 dos tipos de HPV que são mais altamente contagiosos, eles são os que causam câncer. E o 6 e o 11 já não, tá? Eles já são menos graves, eles já não são considerados oncológicos, tá bom? E então fala que as meninas virgens, né, não tem indicação nem para preventivo, porque raramente vai ter o contato com o vírus do HPV, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Depois a gente vai fazer uma brincadeirinha aí, para ver se a gente está entendendo. Bom, então, os sinais e sintomas do câncer de mama. A maioria aqui já deve ter ouvido falar, tá sempre falando em televisão, na internet, sempre alguém já mostrou, já falou como é, tá? Então,
que é um achado na mama que a gente tem que ficar atenta? Aos caroços endurecidos ou nódulos que são fixos, muitas vezes é indolor, muitas vezes vai ter dor sim, porque eu atendo pacientes oncológicas, tá? E algumas tiveram dor nesses nódulos, nesses caroços, e era sim maligno, tá? Então assim, hoje a gente tá correndo muito atrás aí de mais estudos em cima disso. Porque antes se defendia que se tá tendo dor, não precisa nem procurar médico, não é câncer, não tá doendo, né? Hoje se sabe que não. Claro que a mulher tem uma fase, o cíclico, né? O mês, as mulheres que menstruam, que não tomam principalmente anticoncepcional, tem a mama mais sensível no período da menstruação, no período da ovulação. Só que hoje se sabe que se for fora desse período e continuar a dor, precisa de ser investigado, né? Melhor. Então, nódulos e axila, pescoço, tá? Toda essa região a gente tem que ficar de olho. Depois a gente vai fazer um treinozinho aí também, tá? Alterações no bico do seio, no mamilo, olhar se tem descamação, se tem vermelhidão, se o bico do seio tá vazando algum líquido sanguinolento, qualquer secreção que saia do seio sem espremer, coceira, tá? Todas essas coisas a gente tem que ficar de olho. Se a pele tiver avermelhadinha em alguma região, se tiver inchada, as nossas mamas não são iguais, tá, gente? Olhar às vezes no espelho, vocês não vão assustar ali de, eu tô olhando, essa daqui tá muito maior que essa. A gente não é totalmente simétrico ali também certinho. Uma diferencinha vai ter. O que a gente fala ali de olhar, observar quando vocês forem fazer o autoexame, é se a mama era assim e hoje tá assim, entendeu? Diferente, totalmente diferente. E aí, se ela tiver avermelhada, retraída, esse retraído também é outra coisa que causa muita história. Por quê? Às vezes a mulher tá lá com um top, uma roupa super apertada, tira a roupa e fala, meu bico tá retrovertido. Não é isso daí, tá? Isso é o bico do seio ali que a gente fala que tá normal todos os dias e de repente ele começa a entrar, retrair e não sai mais nem com estímulo, nem com massagem, tá? Essa retração que a gente fala ali. E o aspecto de casca de laranja, realmente parece uma casca de laranja, tá? As meninas mais novas, vocês já prestaram atenção na laranja quando tá lá no mercado? Se não prestou, vocês comecem a prestar atenção, tá? É toda mais furadinha, é bem mais áspera, tá? Então, dessa parte aqui pra gente ficar de olho, é isso. E as dores na mama, vermelhidão e inchaço fora do período menstrual e ovulatório, tá bom? Pode ir. E quando fala-se do câncer de colo do útero, quais são os sinais? Esse é o perigo. No início ele não tem sinal nenhum. Quando ele vai começar a apresentar algum sintoma, ele já está bem elevado, já está bem lá na frente, tá? Ele é um câncer bem lento, dura-se aí, tem estudos que falam de 8 a 10 anos para começar a apresentar sintomas, então aí já está bem avançado, tá? Então, por isso que a gente tem que observar todas essas coisas aí também. Se aparecer algum sinal do HPV que a gente falou, alguma verruguinha, alguma lesão, tá? É bom conversar com o médico. O sangramento nas relações sexuais ou dor. Sangramento anormal, tipo, antes do meu período menstrual, eu tô menstruando. Claro que tem outros fatores, não é somente esse, tá? Às vezes a mulher tá tomando um anticoncepcional, tem um sangramento antes do prazo, aquilo chama escape. E ele não pode vir acompanhado de dor pélvica, de febre, de outras coisas, tá? De odor desagradável, tá bom? Pode ir. Isso. A prevenção, então, do câncer de mama, ali a gente vai falar algumas coisas, mas tem muito mais, tá? Isso daí vai prevenir não só o câncer de mama, mas como todos os tipos de câncer, tá? Então, o autoexame, que é o que a gente vai ver depois que todo mundo tá craques, todo mundo sabe fazer, tá bom? Manter o peso adequado, que é o que a gente comentou sobre a obesidade, sobre o sedentarismo, tá? Ali praticar atividade física, essencial, tá, gente? E assim, o que se preconiza é que seja no mínimo 150 minutos semanais, 3 vezes pela semana pelo menos, tá? Então, e é regularmente, né? Por isso que a gente fala aí, dia sim, dia não. Regularmente, não é essa semana eu fui, essa semana eu fiz uma corrida. Aí passou 15 dias, hoje eu vou fazer uma caminhada, tá? É regularmente. Procura uma atividade que você goste de fazer. Eu gosto de caminhar, eu vou caminhar. Eu gosto de dançar, eu vou dançar. Eu gosto de correr, vou correr, tá?
A melhor coisa é isso, procurar o que gosta, que fica mais fácil, para manter o regular ali, tá bom? E a amamentação, que é o que eu já falei, que a gente baixa as taxas do estrogênio, vai liberar ali ocitocina, endorfina, o carinho com a criança, né? Então isso vai fazer bem para a mãe. A alimentação é equilibrada, não é passar fome, não é deixar de comer, é desembalar menos e descascar mais, tá? Porque a gente só quer desembalar aquela vida louca, né? Corrida, eu quero lanche, eu quero uma bolacha, né? É gostoso, né? Mas em excesso vai acabar com a nossa saúde, não tem nada de bom, pode levar a essas doenças e muitas outras, não é só isso, né? Mas vamos tentar então, a alimentação equilibrada não é passar fome, não é deixar de comer, tá? E outra coisa que eu não coloquei ali, mas água, tá, gente? Muita água, a gente precisa de água. Embora a gente tenha muita água no nosso corpo armazenada, a água é o que faz a limpeza do nosso corpo, ajuda o nosso rim a trabalhar melhor, levar embora as toxinas, tá? Principalmente se a gente gosta de comer uma porcariazinha. Então aí que a gente tem que tomar água mesmo, para ajudar o corpo a trabalhar melhor, limpar melhor, tá bom? Aí a mamografia é um exame chato para quem ainda não fez, né? Ele é bem dolorido para algumas mulheres, para outras não. Tem mulheres que eu atendo lá na clínica que não sentem absolutamente nada, e tem outras, como eu, que já fiz, não gosto, é dolorido, mas é necessário, temos que fazer, tá bom? Por quê? Ele é o primeiro exame que o médico pede quando ele desconfia de alguma coisa. Tem mulheres que precisam iniciar o ultrassom antes, porque tem fator genético ou achou enquanto não estava na idade, né? Porque a gente vai falar ali depois das idades que são preconizadas de iniciar e terminar as mamografias. Mas a mamografia é a primeira coisa que o médico pede, porque ela é um raio-x da mama. Só que é nesse achado que a gente consegue achar as calcificações. No ultrassom, o médico vai ter uma chance maior de vasculhar o achado que está na mamografia. Então, muitas calcificações podem passar batido na ultrassom, porque o ultrassonografista ele vai investigar, ele vai a fundo mesmo onde tem a lesão, onde foi achado alguma coisa, né? Então, se pede o primeiro exame, é esse. Aí, se é achado alguma coisa, vai para o ultrassom. Ou meninas que ainda não têm 40 anos, mas têm uma predisposição ou já achou alguma coisa no seio, inicia pela ultrassom, tá? Para ele ver o que é ali que tem, se há necessidade de mais alguma coisa. E mais uma vez, reduzir o consumo de álcool para todas as coisas que a gente pode prevenir no nosso corpo, não somente o câncer, tá? Corrigida. E aí, como que a gente vai prevenir, então, o câncer do colo do útero, que eu falei que esse dá pra gente passar longe dele, né? Então, a vacina do HPV, ela é disponibilizada no SUS para meninas, como eu já coloquei lá, de 9 a 14 anos, e para meninos de 11 a 14. E tem na rede privada, que a gente consegue tomar aí, ó, as mulheres, né, quem ainda não chegou nos 45, é dos 9 aos 45 anos, e para os homens, de 9 a 26. Mas por que? Quem é mãe de menino aqui vai falar assim, mas por que meu filho vai tomar? Ele não vai ter câncer de útero. Só que eles também não vão ser transmissores, né? Então, dos jeitos da gente erradicar isso daí é fazendo isso, tá? Vacinando meninos e meninas, para que eles não venham no futuro ter esse contato. Porque, como a gente viu lá, o contágio dele é muito fácil, é muito grande, tá? Então, o uso de preservativo e a coleta do preventivo, tá, gente? Porque tem outros exames, tem ultrassom, tem outras coisas que a gente vai fazer no ginecologista, mas o que vai nos dar ali saber se tem alguma célula modificada ou não é o exame do preventivo, que também não é um exame agradável, mas necessário, né? Espero que eles consigam aí, em muitos anos de estudo, ainda desenvolver algo menos ruim de se fazer, que é o preventivo, mamografia, enfim. Mas enquanto a gente tem, como a Susan lá não teve, né, a chance de nada disso, a gente tem. Então, se a gente tem, vamos usar os nossos recursos, né? Vamos lá. E essa vacinação, quando eu estudava, teve uma companheira de escola que eles deram também essa vacina. Ai, que bom, que ótimo, tá vendo? Hoje eles estão mesmo pegando bastante em cima disso, né, com os jovens, eu acho muito importante. Então, assim, quem tem meninas e meninos em casa, quem tem os vizinhos, os primos aí, fala, as meninas aí, junta a rodinha aí no grupinho de vocês e fala e discute, se tiver dúvida, vai ficar contato meu e vocês podem falar direto comigo depois, tá?
Ó, então, ali a mamografia. Cada órgão, né, cada lugar, eles preconizam uma idade. Aqui hoje, pelo menos na nossa cidade de Jaboticabal, tá a partir de 40 anos, tá? Aqui é certo fazer de 50 a 69, que é a idade limite, mas também é certo fazer de 40 a 74. Tem lugar que é a cada 2 anos. Aqui, geralmente, é uma vez ao ano, tá? Aí o preventivo hoje também tá essa discussão. Às vezes o plano de saúde quer fazer anual, o SUS quer fazer a cada 2 anos, se tá tudo bem, claro. Se eles acham alguma coisa, eles vão fazer acompanhamento. Nas mamografias, no ultrassom, se achado alguma coisa, eles fazem a investigação, às vezes de 6 em 6 meses, de 1 a 1 ano, ou por 2 anos, de 6 em 6 meses, tá bom? E então, o preconizado é de 50 a 40 anos e as idades limites de 69 a 74, tá bom? Pode ir. Só que tem uma boa notícia, né, gente? Como hoje a gente tem tanto recurso, a gente aprendeu a se conhecer, a fazer o autoexame, temos aí disponível um monte de coisa na rede pública, na rede privada, as chances de cura também crescerão bastante, né? É muito diagnosticado? Tem aquele início lá assustador de casos que sobem? Sim. Só que também subiu muito as chances de cura. Por quê? Porque as mulheres estão buscando se conhecer mais, estão buscando melhorar a qualidade de vida, elas estão buscando a prevenção. Então, se foi algo achado logo no início, a chance de cura é quase que 100%, né? De sucesso. Então, as estimativas de cura para o câncer uterino é de mais de 92%, tá? E para mama, mais de 95% de chance de cura. Se o achado ainda tiver até menos de 1 centímetro, melhor ainda a chance de cura, tá? Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha para ver se a gente tá aprendendo, para descontrair, tá, gente? É rapidinho, tá? Que eu sei que vocês já estão cansadas. Oi? Sim. Eu não tinha trompas nem ovários. Sim. Eu tive uma gravidez no abdômen. Sim. Eu tive uma gravidez no abdômen e aí, por conta disso, eu tive que retirar. Sim. Aí, depois de 20 anos, eu descobri. Sim. E é interessante que comigo aconteceu um sinal e depois, quando eu cheguei no HC, eles falaram para mim que era esse tipo de sinal seria o último estágio da doença. Sim. Seria do estágio 4 para frente. Uhum. E eu não tive no estágio, eu tive no primeiro, Olha que só. foi o sangramento. Olha só. Entendeu? Eu tive esse sangramento no primeiro estágio. Quando eu cheguei lá, ele estava bem pequeno. Aí fizeram primeiro uma conização, né? Sim. Aí o professor lá, o médico, professor doutor, ele falou, olha, já que ela não tem útero, a idade já não, ela não tem idade mais para ter filhos, então vamos retirar o colo do útero. Aí abriu e retirou o colo do útero. Mas o que aconteceu? Como essa gravidez eu tive há tanto tempo atrás, eu não fui instruída a continuar fazendo preventivo, mesmo sem ter o útero, mesmo sem ter, sabe? Então, esse foi um dos problemas. Sim. Porque eu não tinha nada, então, se você não tem nada, não tem a necessidade de você fazer o preventivo. E tem. Sim. E realmente eu fiz durante 2 anos, eu fui para o HC a cada 6 meses. E depois que ela me liberou do HC, agora eu faço todo ano. Ai, que todo ano eu tenho que fazer, porque o meu tem uma mancha. Essa mancha até lá, aí, por isso que elas acompanharam mais tempo. Isso. Mas, graças a Deus, até hoje não teve mais, foi curada mesmo. Ai, glória graças a Deus. É isso aí. Mais alguém tem falou alguma coisa? Querem falar? Bom, pode abrir aí o que vocês receberam. Vamos fazer uma prova agora, hein? Vamos ver se vocês aprenderam a lição de casa. Aí vão ter alguns tópicos ainda que faz parte ali da palestra, tá? Pra gente continuar aprendendo aí mais um pouquinho. Gente, não tem problema se não souber, tá? Isso daí vocês não têm obrigação de saber. É pra gente aprender junto, tá? Depois tem um folderzinho aí também autoexplicativo, mas a gente vai fazer junto. Tem até o nome depois nesse folderzinho que tem o autoexame,
que é de uma parceira amiga minha que ela trabalha com a área de saúde da mulher de beleza. Ela também faz uns tratamentos de câncer, eu acompanho ela, de câncer não, ela tem um tumor, na verdade, o dela é benigno, só que tá crescendo na cabeça e comprime umas outras coisas. Eu acompanho ela deixou a gente falar do caso dela, e ela colocou o número dela aí, que depois ela falou que vai marcar uma sessão de beleza para vocês. Pode entrar em contato com ela, que ela trabalha com Mary Kay, essas coisas. Então, antes vai fazer um dia da beleza para todas vocês. Vai agendar. Bom, vamos lá então nas nossas perguntinhas do nosso quiz aí, nosso questionário. Tá fácil, hein? Eu vou dar uns minutinhos, um minutinho aí para vocês irem lendo, depois a gente vai ler junto, vai responder junto, tá? Quem souber já pode ir respondendo, algumas. E aí, quem ainda não souber, depois a gente vai ver junto as respostas, tá bom? Você já tinha alguma coisa? Eu comecei a fazer mamografia, eu tinha 32 anos. Sim. É porque eu tirei um nódulo, o primeiro nódulo era o benigno. Aí era o tamanho de um caroço de manga, né? Sim. E quando eu tirei, eles não faziam a biópsia antes. Sim. Era assim, era tudo ou nada ali. É. Lá ali na mesa mesmo, né? Exatamente. Aí, pra honra e glória de Deus, o tudo ou nada foi nada. Ai, Aí você sabe também que eu passei por isso. Sim. E fui curada aqui. sim. E foi nada também, porque Deus é bom. Se souber. Ó, vai tirar 10, hein? É, pode colar dela. Se tiver tudo certo aí, ó, pode colar dela. As jovens que estão saindo bem aí, tá do lado dela, ela já respondeu tudo, né? Se tiver tudo certo. Oi? Ah, assim não vale. Não, mas tá fácil. Eu acabei de dar todas as respostas aqui agora, não. Oi? Sim. Tenho 40 anos. Vou te dar. Fiz 40 anos em janeiro, Sim. mas antes de eu fazer 40 anos, tomando banho, minha mama sempre foi sensível, perto da menstruação, sempre ficou muito inchada. E, sem querer, eu apertei e vi que estava saindo leite. Eu me assustei. Sim. Falei assim, meu Deus, 40 anos, grávida, só misericórdia de Jesus, né? E aí eu fui investigar, fui no ginecologista, ele já suspendeu essa questão de gravidez. Tomava remédio? Aí tomando anticoncepcional há muito tempo, né? E ele pediu a mamografia, porque eu iria completar 40 anos ali. Sim, já né? Fiz a mamografia, não deu nada. Sim. Fiz o ultrassom também, não deu nada. E ele foi investigando, estava com 2 médicos, foi investigando, no final das contas era tireoide. Olha. No final de todas as contas, Sim. graças a Deus, era tireoide. Sim. Mas assim, é uma coisa que eu não tinha me atentado, porque tem outras coisas que, na mama também que Sim. não são só. Tem colega que tinha mastite. Tem. Severa, já era bem de idade a Sim. pessoa, né? Sim. São coisas bem assim, graves que não são câncer, né? Exatamente. Queria deixar esse relato. Ah, importante isso. Obrigada. Pessoal, ó, tem mais uma coisa também que acontece, que a gente estava falando, né, de secreções, de líquidos que saem da mama. Existem alguns remédios que são antidepressivos que pode causar a saída de leite, tá? Até endurece a mama, dá mastite, começa a vazar leite, né? E às vezes tem a ver com medicações que a gente toma, muitas vezes para ansiedade, antidepressivos, essas coisas, tá? Então esse líquido aí não tem nada a ver com o câncer, tá? Ou igual a irmã relatou aqui para nós, no caso dela foi uma disfunção de tireoide que acabou levando a isso, tá? Todo mundo acabou? Vamos corrigir? Vamos lá. A primeira aí era perguntando sobre o mês, né, que foi preconizado aí para prevenção do câncer de colo do útero e para o câncer de mama. Qual é o mês? Alguém lembra? Ah, tá fácil essa, né? E a segunda, quem quer falar aí? Qual era a pergunta primeiro?
Quem quer ler a pergunta para mim? A partir de qual idade precisamos iniciar a mamografia? Tá fácil também, hein? Com quantos anos? 40. Quem respondeu 50 também tá certo, tá? Lembra lá que 40... lembra que 40 e 50 anos está certo. Vamos lá. A próxima é a pergunta que fala da idade final, né? Isso, a idade limite aí para mamografia. Com quantos anos? Isso, ou 69 também tá certo, tá? E a próxima pergunta, qual era? Quando a mulher deve iniciar a coleta do preventivo ou Papa Nicolau? Isso, essa daí eu até ia chutar ali umas idades para confundir vocês, né? Com quantos anos aqui vocês acham que a gente deve iniciar o preventivo? Com 15 anos? Com 17 anos? Com 20 anos? 25 anos? Ou quando inicia a atividade sexual? Aê! Ou se começou a ter uma atividade sexual lá com 17 anos e tem 25 anos e nunca foi ainda ao ginecologista, é a idade limite para se ir, tá bom? Porque como a gente falou, o câncer de colo de útero, ele é lento, tá? Então antes disso, dificilmente alguém vai desenvolver, tá? Então a gente fala que uma idade ótima para se começar a ir. Então se a mulher já teve iniciação sexual é com 25 anos, ok? Ou assim que já tiver começado. Próxima pergunta. Pode falar. Mulheres que já passaram por cirurgia para retirada do útero, a esterectomia, por causa de mioma, ainda precisa coletar preventivo? Sim, olha, ali essa pergunta aí eu coloquei o mioma, né? O mioma é uma doença benigna, tá? Só que aí, no caso da esterectomia que a gente tá falando ali, a mulher retirou tudo, inclusive o colo do útero. Se na cirurgia foi retirado o colo do útero, não precisa mais colher o Papa Nicolau. Se tirou o útero e preservou o colo do útero, tem que fazer sim um acompanhamento, tá? E mesmo quem tirou tudo, o médico ainda vai fazer a investigação do canal vaginal, tá bom? Ele tem que olhar. Então ele vai fazer o exame ginecológico, ele vai olhar como está tudo ali dentro, se tem alguma feridinha por dentro da vulva, tudo isso, tá? Então assim, o exame ginecológico, mesmo que a mulher tirou tudo, ainda há médicos que fazem, mas se tirou e deixou o colo do útero, tem sim que fazer, tá bom? Para não acontecer problemas futuros, tá joia? Próxima pergunta, quem vai ler? Consideramos maior de 50 anos, Sim. prima com câncer de mama depois dos 50 anos. O que vocês acham? A, B ou a C está certo? Lembra que a pergunta aí está falando com a maior chance, não que o parentesco não vai ter incidência, mas a maior chance é primeiro a idade antes de 50 anos, então o que acontece antes dos 50, sim, já pode ser genético, hereditário, né, no caso aí familiar, e o parentesco de primeiro grau é o que vai aumentar as chances, tá? Próxima, vocês estão indo bem. Você acredita que o ultrassom transvaginal detecta e previne câncer de colo do útero? Bom, a pergunta aí então é se o ultrassom transvaginal vai detectar o câncer de colo do útero. O ultrassom, ele é feito para o médico estudar como está a camada do nosso endométrio, que é a descamação que vai acontecer a menstruação, olhar a parede uterina, olhar trompas, olhar os ovários, tá? Então, para acontecer de ter alguma deformação no colo do útero a ponto de ser visto no ultrassom, é porque já está muito avançado e ele não vai prevenir, tá? O ultrassom, não. Eu fiz o Papa Nicolau e o ultrassom transvaginal. Sim. Na ultrassom não vê, tá? O único exame que vai detectar e prevenir é o Papa Nicolau, tá? O ultrassom não previne, tá? Não vai prevenir, não. Próximo. Quando é solicitado pelo ginecologista a mamografia e o ultrassom de mamas, qual devemos realizar primeiro? Sim, esse daí também eu falei agora há pouco, hein? Está fresca. Isso, aprenderam direitinho.
Então todo mundo entendeu lá o porquê, né? Que as partes de calcificações são bem mais visíveis na mamografia, que é um raio-x da mama, e o outro é o que vai investigar o achado. Ok? Próxima pergunta. Você acredita que o homem possa desenvolver câncer de mama? Sim. O que vocês acham? Sim. Até porque o homem também tem tecidos mamários, né? A única diferença é que, assim, graças a Deus, ele só tem 1% de chances de ter. Mas acontece, mas pode acontecer, né? Na mulher, por conta dos hormônios, essa questão de menstruou, vai ovular, vai encher as glândulas, aí o peito lá, a mama vai se preparar para amamentar, caso venha a ter uma relação, uma gestação. E o homem, não. A única diferença é essa. Então, eles têm mensalmente menos agressões ali no tecido mamário, mas pode acontecer também. Até porque eles podem ter mães ou irmãs que tenham tido ou que desenvolvam câncer, né, de mama. Então, também. Ali os fatores de risco tanto servem para o homem quanto para a mulher, tá, gente? Então, a obesidade, aí que a gente tem que ficar mais atento ainda, tá bom? Principalmente se ele tiver algum parentesco aí que tenha tido, que seja de primeiro grau, tá bom? E a última, não menos importante. Mulheres que têm prótese mamária, pode fazer a mamografia? Sim. O que vocês acham? Mulheres com prótese pode e devem fazer mamografia, né? Muito se fala aí, e se fizer estourar? Porque o medo é ir lá e apertar e estourar a prótese, né? Mas não vai acontecer, né? Tem todo lá um ajuste da máquina. Tem mulheres que eu atendo que já fizeram, colocaram, e elas falam que até tem menos sensibilidade hoje do que tinha antes, né? Então, assim, é muito legal, né? É muito joia, tem que fazer sim. O que muda aí às vezes é que o médico pode pedir primeiro a ultrassom antes da mamografia pela colocação da prótese, porque tem médico que coloca na frente do músculo, logo abaixo da pele e da gordura, e outros que colocam por trás do músculo. Mas vai ser investigado, vai ser feito sim, tá bom? Tudo certo até aqui? Alguém com alguma dúvida? Pode falar? Oi? A idade? Tá. Geralmente, se a mulher, muitos se falam assim, ó, chegou na menopausa, não vai mais precisar fazer. Ah, chegou com 65 anos, não precisa mais fazer. Ainda precisa, tá? A menos que tenha sido feito esses exames, uma retirada de útero. Mas pelo menos até de 60 a 65 anos ainda é a idade que alguns médicos ainda acolhem. Por mais que fala a mulher entrou cedo na menopausa, ela já atrofiou o útero, já atrofiou os ovários, não tem que investigar o canal, né, vaginal ali. Então o médico sempre vai estar fazendo, ele pode não querer fazer a raspagem, né, do colo uterino, mas ele sempre vai estar fazendo a observação ainda assim. Até pelo menos de 60 a 65 anos alguns médicos fazem. Na rede pública acredito que está parando um pouco antes, mas na rede privada alguns médicos ainda vão investigando com uma idade limite de até 60 a 65 anos. Ainda faz. A senhora está com quantos anos? Agora, se os seus últimos exames estão ok, aí eles vão deixando, tipo, fez 3 anos seguidos e tá tudo ok, e já tá dentro da idade que não tem mais a necessidade, aí eles já vão parando mesmo de fazer. É igual a mamografia, com aquela idade limite. Chegou até vários anos seguidos, não tem nenhum achado, tá tudo ok, aí eles já vão deixando de pedir, tá? E já não é mais indicado, a menos que apareça alguma deformidade, algum sintoma, tá? Mas enquanto eles deixam a gente fazer, vamos prevenir, né? E se a qualidade de vida estiver ok, melhor ainda, né? Mais alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa para perguntar? Bom, então, alguém quer falar alguma coisa? Quer, Flora, falar? Se mais alguém, tá, tiver alguma coisa para falar, fica à vontade, viu? Para dar algum testemunho, para contar uma experiência, pode falar. Oi. Eu ainda tenho mioma. Sim. Né? Só que assim, como eu entrei na menopausa e eu não tenho mais, né,
sangramento, nada, então eles estão aqui, eles estão estacionados. Sim. Né? Só que assim, o médico disse que é para eu, a cada 2 anos ou 1 ano, fazer sempre o preventivo de fazer o exame, né? Papa Nicolau e fazer a prevenção. Isso. Né? Então eu assim, fico meio tranquila, né? Quanto a isso. Quer dizer que eu não corro risco. O mioma. Não, o mioma, ele é uma doença benigna, né? Sim. Então, assim, dificilmente o mioma vai virar o câncer, né? A não ser que você tenha outra predisposição, algum outro problema que aí vai afetar. Mas se não, mioma, o que vai acontecer com ele? Ele é nutrido pela nossa menstruação. Então, todo mês que a gente menstrua, faz todo aquele processo inflamatório, aí ele se alimenta dessa fase aí. Então, como você não está tendo mais, a ideia é de que ele vá desaparecendo, né? Já ele some daí. E por isso que eles te pedem para fazer o exame do Papa Nicolau, provavelmente te pede ultrassom também para ver se está diminuindo, se está sumindo, mas vai atrofiar e eles vão sumir. Ele não está sendo nutrido, ele para de crescer, até desaparecer. Então tá bom. É a menstruação, é o processo inflamatório. Por isso que a gente fala tanto, cuidado com a alimentação, principalmente açúcar. As meninas aí, as mais novas e nós também, quem ainda menstrua, se tem cólica, gente, não vai atrás daquela vontade desesperada de doce que a gente tem. Porque isso daí eu falo que, olha, não é de Deus. Porque a gente quer tanto doce, só que depois você vai lá, se entope de açúcar. O que vem depois? Uma cólica que a gente não aguenta. Por quê? Inflamou o corpo. Não pode. Né? E para cada fase da mulher, a gente tem exercícios específicos também, tá? Tem exercício para fazer na fase que tá ovulando, exercício para a fase que tá menstruada e exercício para a fase que tá de bem com a vida, que dura pouco, né? Antes da TPM aí. Mas é isso. Então, assim, não abusem do açúcar. Eu sei que é difícil, mas come qualquer outra coisa, vai correr na rua na hora que der a vontade, mas não se entupam de açúcar. Pode comer um pequenininho, mas depois água e exercício, tá? Pra não ficar lá inflamada com dor, tá bom? Ó, a irmã Flora vai falar um pouquinho da experiência dela. Vai ficar com os dois. Esse daí, quer pôr na sua roupa? Pronto. Deixa eu vir aqui. Paz do Senhor a todos. Então, eu tive câncer na pandemia, não sei se todo mundo sabe, e nós estamos em 2023. Eu, em 2021, eu fiz um exame, fiz a mamografia. Como eu com 32 anos, eu comecei a fazer a mamografia, porque eu tirei um nódulo e naquela época não tinha biópsia. Foi o que eu falei para Priscila. Se você tinha alguma coisa, é depois que fizesse a cirurgia que eles iam investigar se era o maligno ou o benigno. Então, deu o benigno, fiquei tranquila, só que eu fazia acompanhamento, né? E aí em 2021, eu assim, detectei uma bolinha e ela andava, mas eu peguei, fui, fiz os procedimentos, tudo. Falei, não, eu achei, na verdade, como eu já fiz cirurgia das varizes, tudo, eu achei que era vazio. Então eu falei, não é nada não. Mas mesmo assim eu fiz todos os procedimentos, parei na biópsia. Me deu hemorragia, tudo, só que antes disso eu não fui atrás. Como eu tive o benigno, eu falei que não era isso. Falei, não é nada, não fui atrás. Só que eu tive uma coordenadora, ela disse, você vai saber o resultado da sua biópsia. Eu falei, não, eu vou, mas não é nada. Então, assim, um conselho que eu dou para todas. Por eu ter... A gente, assim, se preocupa muito em trabalhar. Só trabalhar. Como disse a Priscila, como a nossa pastora também fala, né? Os nossos pastores falam que nós temos também que cuidar do nosso bem-estar. E no meu caso, eu sou um milagre porque eu só trabalhava. Quando eu cheguei no médico, tanto é que eu fui saber o resultado da biópsia, o médico falou, eu falei, bom, doutor, não é nada,
eu tenho que voltar a trabalhar porque a outra funcionária vai sair. Não, você senta aí porque eu vou abrir teu exame, você tá com câncer. Aí eu sentei, a lágrima caiu, só que Deus me segurou. Ele me segurou com as 2 mãos dele, as meninas ficou tudo assim, porque todo mundo sabe também que meu marido também tem um tumor na cabeça. E assim, as palavras da Priscila, realmente a gente tem que se prevenir, a gente não pode achar que realmente não é nada, porque aí veio o câncer, veio o médico detectou mais metáfora, só que na última campanha que a pastora Shirley fez, juntamente com a pastora Rosilene, me chamou aqui, porque quando eu descobri que eu estava com câncer, tinha tudo para querer ficar em casa. Não vim na última campanha. Só que eu falei para Deus, Deus, eu não fiz a campanha para mim. O que foi é para a tua honra e para a tua glória. Eu vim no último dia da campanha, o médico falou para mim, quando ele fez a cirurgia, ele disse, Flora, você fez a ressonância está detectando mais metáfora. Então, tipo assim, você pode ficar sem a mama e a gente vai... Era assim, irmã, tudo ou nada. Falei, não, doutor, eu errei. Ele falou, você demorou para ir atrás. Tanto é que na pandemia ele foi negligente porque eles não queriam marcar para mim, porque eu corria risco de pegar Covid. Então o médico disse, ou ela morre de câncer, ou ela morre de Covid. Eu tenho que correr com ela às pressas. A cirurgia dela é urgente. Eu vou marcar no dia 7 de abril. E, nossa, doutor, dia do meu aniversário, você quer que eu desmarque? Não, vai ser o dia do meu milagre. Amém. Então, assim, para honra e glória do Senhor, na hora que o médico fez a cirurgia, eu acordei antes de esperar, as enfermeiras toda conversando, assustou. E eu falei, Senhor, eu não vou colocar a mão em nada. Porque ele falou, vai ficar sem a mama, a gente coloca uma... Depois ajeita a outra e tá tudo certo. E assim, nenhum momento, assim, eu joelho no chão, muita oração, fiz a radioterapia, caiu tudo, irmãos. Fiquei lisa, fiquei que nem um bebê. Fiquei que nem um bebê. Só que o médico, na hora que ele chegou perto de mim, ele falou, tudo bem, Flora? Eu falei, tudo certo, doutor. Não tirei sua mama, não, sua mama tá aí. Pra honra e glória do Senhor, eu não sei, Flora. Mas ele falou, graças a Deus, não achei nada. Eu não achei nada. Então, assim, irmãos, eu louvo a Deus primeiramente. Eu sou resposta de oração, a pastora Rosilene, todo mundo aqui me conhece, sabe. E só que o médico tá aí, né, Pri? A gente tem que se prevenir. A mamografia realmente é desagradável. Eu faço de 6 em 6 meses, já fiz esse mês. O médico falou, vai embora, Flora, só quero ver você em março, tá tudo certo, não tem nada errado. Só que, cuidado com as gordurinhas, Flora. Come menos, porque o remédio que você toma, ele abre o apetite. Mas não é por isso que você vai ficar... Então, você se cuida, né? Então, assim, eu agradeço pela oportunidade. Imagina. Amém. Mais alguém? Mais alguém precisar falar, quiser falar? Gente, realmente, né, a Flora é um milagre aí, né, e realmente, gente, então assim, quando o médico falar não é nada, quando alguém falar, né, não é nada, é só quando o médico falar que não é nada, tá? Façam os exames, se tiver que passar por biópsia, passem, tá? Comigo aconteceu algo bem parecido há um ano atrás. Em novembro eu também tive que passar por biópsia, eu também tive um nódulo no meu seio, graças a Deus foi benigno, eu descobri logo, mas porque, assim, se fosse ver, eu até demorei um pouquinho, porque ele doía, todo mundo fala que não é nada, quando dói, né, então eu fiquei, como ela disse, trabalhando, sentindo dor, não é nada, vai passar, tomava remédio pra dor, achava que era muscular, bora lá, vamos,
trabalha, até o dia que eu falei, eu não tô mais aguentando erguer meu braço, alguma coisa tá errada. E aí, o médico, eu fiz outra coisa, na mamografia, no ultrassom, vem umas classificações lá, que vocês já devem ter observado, que dá o nome de BIRADS. BIRADS 0, BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, BIRADS 4, né? Então, assim, se der o 0, é um exame inconclusivo, tá? Precisa, então, ir para ultrassom para ele achar se tem alguma coisa lá ou não. O que acontece quando é o BIRADS 0? É porque a mama é muito densa, geralmente de mulheres que não amamentaram ou até amamentaram, mas é bem cheio de glândula, então é inconclusivo, não consegue ver, aí vai para ultrassom. O BIRADS 1 tá ótimo, BIRADS 2 também, tá tudo ok, fica ali olhando, mas tá tudo em ordem. Talvez faz um ultrassom se tiver algum achado ou não. O BIRADS 3 já precisa de uma investigação, de ficar de olho, se caso achar alguma coisa. E o BIRADS 4 é quando já começa a querer abrir o chão, né? Você já começa a ficar preocupado, porque já aumenta as chances de malignidade, principalmente se o formato visto nas imagens tiver alguma coisa. E aí, de BIRADS 5, BIRADS 6, aí já vai aumentando a classificação. Quando eu fiz o meu, eu já tinha feito uma ultrassom, tinha dado BIRADS 0. Inconclusivo, minha mama é densa, eu não tenho filhos, eu nunca amamentei, então tá tudo certo, é por isso que dói. Às vezes é porque eu tô pra menstruar, é porque eu tô ovulando, e sempre eu ia levando. Aí, passou, fiz uma ultrassom, porque eu achei, fazendo o meu autoexame, achei um carocinho, e era bem onde a dor se espalhava. Falei, tá, vou no médico. Aí do ultrassom, o médico falou assim, procura um oncologista. Ele não falou nem um mastologista. Procura um oncologista para ele ver melhor isso daqui, porque o seu BIRADS é 4. Então meu chão fez... Falei, como assim, né? Aí eu falei, tá bom. Só que assim, graças a Deus, tudo que era para ser maligno foi benigno, para honra e glória de Deus, né? Então eu tô aqui passando informação, né? Então se Deus fez o que fez com nós, é pra gente disseminar a informação, falar aí para todo mundo se cuidar, né? Eu creio nisso, tudo tem um propósito e tipo assim, nós passamos na pele, então a gente sabe o que é isso, né? Então, realmente, gente, não desprezem a oportunidade de se cuidar, tá? Agora, nós só vamos ficar de pé rapidinho e fazer aí um autoexame bem rápido. E aí a gente já encerra, tá? E se mais alguém precisar falar alguma coisa, tiver alguma coisa para falar. Então, tenho aí um folhetinho explicativo, mas a gente não vai usar ele de colinha não. Isso daí é para vocês levarem para casa, mostrar para alguém, tá bom? Então, o que a gente vai fazer primeiro na frente do espelho? Não é para ficar procurando defeito, tá? É para olhar e fazer o autoexame. Então, vocês vão ficar à vontade. A gente fala muito da hora do banho, porque às vezes é o único horário que a mulher consegue ficar sozinha, sossegada para fazer o autoexame. Mas pode ser a hora que der, tá? Vão ficar na frente do espelho, sem o sutiã, claro. Só deixar os braços relaxados do lado do corpo e fazer uma autoexaminação. Fica lá com os braços soltos e fica observando uma mama, depois observa a outra. Olha se vocês veem, porque tem casos que o caroço é tão grande que só de olhar na frente do espelho já vai aparecer, tá? Aí vocês vão observar, tá vermelho em alguma região? Tem algum líquido saindo do meu mamilo? Tem aquele aspecto de casca de laranja? Tá descamando o bico do seio ou em alguma região? Observa tudo isso. Observou as duas mamas, tá tudo ok? Do mesmo jeito, vocês vão colocar as duas mãos atrás da cabeça e continuar observando, tá? Porque quando a gente tá com o braço para baixo, a gente expõe um músculo. Quando a gente põe a mão para cima, tá expondo outros músculos, tá? Então vai colocar lá a mão para trás, vai continuar fazendo essa mesma observação na mama. Tem algum caroço, tem vermelhidão, olhou, tá tudo ok? Beleza. Vai trazer a mão aqui na cintura e vai observar novamente, porque aqui nós ativamos outros músculos. E depois vai fazer uma pressão com esses braços para frente e observar se tem dor, se sai alguma coisa, porque aqui a gente está fazendo uma contração, se está saindo algum líquido, alguma coisa. Tá tudo ok? Beleza. Coloca uma das mãos atrás da cabeça e aí com a outra mão vai fazendo o movimento, procurando, vasculhando a mama num sentido anti-horário. Vocês vão fazer de um lado, vão apertar o bico do seio, ver se sai alguma coisa. Vai mudar de lado e fazer de novo toda a palpação na mama, na axila, tá? Que é muito importante também.
toda essa região do peitoral, pescoço, vão observando, tá bom? E é difícil? Quantos minutos vocês gastaram para fazer isso? Entendeu? Como que a gente pode escapar? Então, é rápido. E aí, mulheres que menstruam, vocês vão fazer o autoexame 1 semana depois da menstruação. Por quê? Nesse período, o peito está inchado, tem as glândulas mamárias que ficam inchadas, às vezes vai palpar, vai achar um carocinho desse, que é glândula mamária, não é tumor e vocês vão se assustar. Então, espera passar a menstruação, aí 1 semana depois vocês façam o autoexame. Para quem usa DIU, para quem toma injeção, para quem usa anticoncepcional sem interrupções, escolhe um dia do mês, sei lá, todo dia 10, todo dia 20, um dia que vocês lembrem. E 1 vez por mês façam o autoexame, tá bom? E o restante é isso. E é isso. Aí depois tem meus contatos lá, se alguém precisar pegar. Fico à vontade, à disposição, aqui, lá na clínica. Desconfigurou ali um negocinho do final, mas dá para entender. Tem o Instagram lá, meu e da clínica, e o meu celular, tá bom? É isso, gente, que eu tinha para passar para vocês. Espero que eu tenha contribuído com alguma informação. Mas se cuidem, tá? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente tem que se guardar, tá bom? Obrigada a todas pela atenção, obrigada, Adri, pelo convite, pela igreja, né? É isso, gente. Obrigada, boa noite. Uma lembrancinha pra você.